Meus amados, graça e paz, aqueles que me acompanharam durante os 64 encontros tratando do Evangelho de João, vai entrar comigo agora no estudo das 3 cartas de João. É extremamente importante que você tenha acompanhado os 64 encontros sobre o Evangelho para poder entender por que João se sentiu obrigado a escrever essas 3 cartas. Será que o Evangelho não seria suficiente? Será que João estava vendo alguma coisa além do normal que precisava ser corrigida, precisava ser tratada pela igreja que estava nascendo? Então ele escreve o Evangelho, depois escreve as 3 cartas e depois o seu Apocalipse. Então é importante que nós tenhamos em mente o que aconteceu durante a explanação do Evangelho segundo a visão de João, para poder entender a necessidade que esse apóstolo encontrou de escrever essas 3 cartas. Não foi à toa que ele escreveu essas 3 cartas. Ele escreveu porque havia necessidade de alguma coisa ser tratada, alguma coisa precisava ser corrigida, alguma coisa não estava correndo dentro dos que era esperado. Então esse apóstolo foi obrigado a escrever e relatar e declarar alguns erros que estavam acontecendo dentro da igreja primitiva. Então ele escreve o seu evangelho, logo depois escreve as cartas. A primeira carta do apóstolo João, ela foi escrita como um alerta aos crentes sobre os perigos que falsos ensinos estavam entrando na igreja. A igreja recém-formada, nascendo em ebulição. E lá está o nosso arqui-inimigo criando falsos ensinos e disseminando esses falsos ensinos dentro da igreja primitiva para desvirtuar o cristão. Aí ele escreve a primeira carta mostrando o problema, alertando do problema dos falsos ensinos dentro da igreja. Depois ele escreve uma segunda carta alertando os crentes sobre o perigo de falsos mestres dentro da igreja, dentro da própria igreja, falsos mestres se levantando, ensinando coisas contrárias às práticas do evangelho, chamadas heresias. E começa a aparecer esses falsos mestres, e eu te digo uma coisa, de lá até hoje, não mudou nada. Não mudou nada. Vira e mexe aparece um teólogo defendendo alguma atitude mirabolante que traz poder, traz graça, traz alguma coisa sobrenatural. E se você for olhar à luz da Bíblia, não tem fundamento algum. Então ele escreve a terceira carta. A terceira carta vai alertar os crentes sobre o perigo de falsos líderes. Falsos líderes dentro da igreja. A igreja sendo liderada por falsos líderes. Então ele escreve as 3 cartas alertando sobre o perigo de falsos ensinos, depois sobre o perigo de falsos mestres e depois o perigo de falsos líderes. O líder, aquele que tem que estar à frente, conduzindo o povo no caminho certo. Aí ele alerta, vai aparecer falsos líderes. Então ele faz com que essas 3 cartas sirvam de alerta para a igreja que estava nascendo desses 3 perigos que nós enfrentamos até hoje. Não mudou até hoje. Esses mesmos 3 perigos ameaçam, mas ameaçam de forma muito forte as nossas igrejas, as igrejas ditas cristãs. Então, certamente, o que João alertava estava acontecendo naquele momento e certamente acontece hoje, nos nossos dias, nas músicas que nós cantamos, nos livros que nós lemos que não são da Bíblia, nas ideias que são levantadas e são apresentadas por falsos pastores, falsos líderes e falsos ensinos. Então, João alerta, o perigo está dentro da igreja. O perigo, meus irmãos, está dentro da igreja. Quando João escreve o seu evangelho, ele escreve para judeus não convertidos, homens não convertidos. Então ele escreve para homens que estão fora da igreja. Ele escreve para mostrar para esses incrédulos que Jesus é o Cristo. Ele escreve para provar que o Jesus, Messias, o Nazareno, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, é ele o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então ele escreve para homens que estão fora da igreja.
As cartas, João já escreve para homens convertidos, homens que estão dentro da igreja, homens que se declararam cristãos, que levantaram suas mãos, que desceram ao batismo, mas agora estão sendo atacados pelo inimigo dentro da própria igreja. É dentro da igreja que está o problema agora, meus irmãos. Se lá no Evangelho o problema era fora da igreja, com os homens que não entenderam a messianidade de Jesus, o perigo agora é dentro da igreja. Dentro da igreja, com homens que se dizem cristãos, que na verdade são falsos líderes, falsos mestres. Daí o perigo. Daí João escreve as suas 3 cartas. É interessante que é em função disso que a carta de João não tem destinatário. Se você procurar na carta de João, você não acha destinatário, você não vê para quem que ele está escrevendo, porque ele escreve para todo cristão dentro de uma igreja cristã. Ele não escreve para uma igreja específica ou para uma pessoa específica, ele escreve para nós, crentes, frequentadores de igreja, é para nós que ele está escrevendo. E não endereça a nenhuma igreja específica, ninguém em particular, não endereça a tempos. Ele endereça a todos os crentes que daquele momento em diante vão estar frequentando a igreja de Cristo. Todos aqueles que entenderam e aceitaram a mensagem do Evangelho, agora parte para esse problema de, dentro da sua própria igreja, aparecer ideias heréticas contrárias à palavra de Deus. Interessante também que a carta de João, as 3 cartas, se você procurar o autor dela, você não vai achar. Paulo é muito comum nas suas cartas dizer eu, Paulo, servo do Senhor, mas nas cartas de João você não vê, como também não viu no Evangelho, ele se apresentando como o autor da carta. Do mesmo modo, no Evangelho não se apresenta como autor do Evangelho, nas cartas também não se apresenta como eu, João, o autor das cartas. Não faz isso. Mas a tradição, os pais da igreja, aqueles homens que viveram com ele lá naqueles dias, vem passando de um para o outro a informação de que essas cartas foram escritas por João. Olha, os pais da igreja, como Policarpo, Pápias, Clemente de Alexandria, Irineu de León, todos eles que conviveram naquela época, no primeiro século, na igreja primitiva, são unânimes em afirmar que aquelas cartas foram escritas por João. Mais tarde, alguns séculos depois, Tertuliano, Cipriano, Eusébio deram continuidade a essa informação de que aquelas cartas foram escritas por João. E chegou até nós, hoje em dia, essa informação. Os pais da igreja, todos eles falaram que foi João que escreveu. Mais tarde, outros pais da igreja, os mais tardios, também afirmaram que foi João que escreveu. Então chega para a gente a informação de que foi João que escreveu, a gente aceita. E tem que aceitar mesmo, porque o modo como foi escrito o Evangelho e o modo como são escritas as cartas são muito idênticos, é muito similar. Então você vê que a mesma pessoa que escreveu os Evangelhos escreveu aquelas cartas também. Então quando João escreveu seus Evangelhos, os inimigos eram os próprios judeus, que estavam agarrados às tradições e aos seus ritos, que não viam em Jesus o Messias prometido. E quando João escreveu suas cartas, o inimigo agora são os próprios cristãos confessos, que aceitaram a Cristo, que se batizaram, mas que em determinado momento deram ouvido a mentiras satânicas e deixaram com que o cristianismo fosse miscigenado, misturado com filosofias gregas. E aí surge dentro da igreja primitiva um modo de sincretismo, que querem misturar as filosofias gregas tão bonitas com o cristianismo que estava nascendo. Aí nasce nesse momento que nós conhecemos como gnosticismo. E o gnosticismo vai ensinar que a matéria é predominantemente má. Então não vão aceitar a verdade da encarnação de Jesus. Se Jesus é Deus, não tem como Deus que é bom encarnar na carne que é má. Não faz sentido, não há cabimento, porque dentro do conhecimento grego, do dualismo grego que existia na época, era assim que eles entendiam. Deus é extremamente bom e a matéria é extremamente má, então não há cabimento de Deus que é bom encarnar numa coisa que é má. Eles falavam bem claro, o espírito é sempre bom, a matéria é sempre má, e a matéria é a prisão do espírito. O que eles precisavam fazer era libertar o espírito através do tratamento da carne. E seria possível então para eles, dentro dessa visão, entender que Deus, que Jesus assumiu sim um corpo físico, que teve um corpo humano. Eles não conseguem entender, não vão aceitar, e trazem essa ideia para dentro da igreja cristã.
Aparece nessa época que nós chamamos de docentismo, onde afirmava que Jesus apenas aparentava ter um corpo humano, que na verdade não tinha um corpo como o nosso, ele era como uma espécie de fantasma. Aí João vai condenar, mas vai condenar muito forte essa ideia. Nós vamos ver nas cartas de João, na primeira carta, capítulo 4, de 2 a 3, que ele fala: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Então João vai combater muito forte essa ideia. Vocês que estão falando aqui que Jesus não veio em carne, que Deus não veio em carne, olha só, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que encarnou, é de Deus. Fora isso, é o anticristo. Ele veio em carne. Apareceu também uma ideia chamada serintianismo, de um homem chamado Cirinto, que era contemporâneo de João e foi inimigo de João. E Cirinto ensinava que Jesus era um homem comum, um homem que nasceu numa relação sexual normal, num nascimento normal, e que esse Jesus lá na Galileia, na Nazaré, viveu de uma forma natural até chegar à idade de seus 30 anos, quando foi batizado. Aí Cirinto afirma que no batismo, esse Jesus, que era um homem natural, ele recebe uma emanação divina. E essa emanação divina apoderou aquele homem, aquele galileu, aquele nazareno, a fazer sinais e maravilhas e ensinar as verdades do reino de Deus. Então Jesus era um homem normal, nasceu num ato sexual normal, um nascimento normal, viveu normalmente até seus 30 anos, só que no batismo um mistério aconteceu, que uma emanação divina veio e tomou conta daquele corpo, daquele homem, e ficou com ele durante seus ministérios. Só que lá no Getsêmani, algumas horas antes de Jesus ser entregue aos soldados do templo, essa emanação divina deixou Jesus. O Cristo deixou Jesus e ficou Jesus homem natural de novo. E é esse homem natural de novo que vai para a cruz. Ele nega, mas nega de forma peremptória a encarnação de Cristo. Nega que Jesus é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. João condena isso. João vai brigar muito forte com isso. E na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, nós vamos ver João afirmando: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. João fala: Jesus não veio apenas da água do batismo, como alega Cirinto, mas ele veio da água e do sangue, do natural, do físico, do humano, do que é inerente ao homem, o sangue. Então ele fala: não, Jesus veio da água, mas também veio do sangue. João escreve suas cartas para combater heresias e para fortalecer os crentes, os nossos irmãos cristãos que estavam começando agora. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Essa é a verdade que João vai pregar nas suas cartas. Os que creem em Jesus, 100% homem, 100% Deus, têm vida eterna. São purificados por seu sangue. São capacitados por seu Espírito a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. São capacitados a viver em santidade e pureza. São capacitados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E testemunhar do amor de Deus em suas vidas. Acreditamos que João escreveu essas cartas quando já era bem idoso, porque ele trata seus leitores com o termo filhinhos. E o filhinhos, esse termo, era usado naquela época por uma pessoa bem idosa ao tratar com outra pessoa. Então acreditamos que ele escreveu suas cartas depois do Evangelho. Seu Evangelho, nós cremos que ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo. Então vai ser depois disso que ele vai escrever as cartas. Já estava bem idoso. Outra coisa interessante nessas cartas é que a expressão nós sabemos, ou seja, nós sabemos, eu já falei para vocês já ouviram, nós sabemos. Essa expressão é repetida nada mais, nada menos do que 13 vezes, para dar segurança ao crente. O seguinte: olha, o que nós precisamos saber, nós já sabemos, não precisamos de mais nada de novo, não precisamos de nenhuma coisa externa, o que nós precisamos saber, nós já sabemos, está aqui no Evangelho.
Você não precisa de algo a mais, você não precisa de uma coisa a mais. Tudo que você precisa está aqui, nós já sabemos nos evangelhos. Então cuidado com essas novas doutrinas, com essas coisas que aparecem mirabolantes no nosso caminho, porque tudo que nós precisamos saber, nós já sabemos. Já sabemos. Duas verdades são destacadas nessas cartas de João. Primeiro, Deus é luz. Deus se revela. Não há nada que nós precisamos saber que está em oculto. O que nós precisamos saber está revelado na palavra de Deus. O que nós precisamos saber. O que nós não precisamos saber está nas mãos de Deus. Mas o que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, tudo que nós precisamos saber está na palavra dele. O que nós não sabemos não compete a nós. Aí é mistério de Deus mesmo. E a segunda coisa que ele esclarece com muita maestria é que Deus é amor. Deus é amor. Mas é um amor sacrificial. É um amor que se entrega. Jesus morreu pelos nossos pecados, não pelos dele, pelos nossos pecados. O Pai o entregou. O Pai entregou seu Filho como Salvador de todo aquele que nele crê. João quer afirmar que Jesus é o nosso Salvador, mas também ele dá mais uma informação importante. Além de nosso Salvador, ele é nosso advogado. Porque no grande dia, no dia do Senhor, no dia do julgamento, nós temos um advogado. E não é um advogado qualquer, é Jesus Cristo, nosso advogado. Aquele que vai interceder por cada um de nós, na hora certa, no momento certo. Então essas três cartas cabe direitinho para nós. Cristãos do século XXI, é para nós. Encaixa direitinho na nossa realidade, das nossas igrejas, o que está acontecendo no mundo cristão, e eu falo entre aspas, no mundo gospel. É o que está acontecendo. As preocupações que o João tinha lá naquele começo, naquela igreja primitiva, que estava nascendo, está se materializando nos nossos dias. Está se materializando nos nossos dias. Agora não é mais gnosticismo que ameaça a igreja cristã. Desde aqueles tempos até hoje, falsos mestres se levantaram para ensinar novas heresias, com a finalidade de desviar o cristão do seu Cristo. E essa é a verdade, essa é a artimanha de Satanás. Ele entra na igreja, levanta as pessoas e traz uma ideia absurda, antibíblica, que não tem respaldo nenhum na Bíblia. E as pessoas começam a praticar dentro dos seus templos, dentro do que chama de culto. Aí os demais veem e copiam. Acha bonito, eles estão fazendo, vão fazer também, e copia. E vai nessa cópia e esquece a palavra de Deus, a autenticidade da palavra de Deus. O que nós precisamos saber, meus irmãos, o João está falando, nós já sabemos. Nós não precisamos de novidade, não precisamos de entusiasmos, coisas novas, não precisamos disso. O que nós precisamos saber, nós já sabemos. E é isso que o João fala nas cartas. Não vai nessas águas que estão aparecendo, não, que essas águas são poluídas. Vai na fonte, beba da água limpa, lá na fonte, que é a palavra do Senhor. Práticas desconformes à vontade do Senhor é que a gente tem visto hoje em dia nos nossos tempos. Nós precisamos sempre olhar para a palavra genuína, para a palavra de Deus. E essa palavra, ela é inegociável. Ela é eterna. Precisamos ter ouvido aberto ao que o Senhor Jesus falou, ao que seus apóstolos nos ensinou. Não aquilo que está aparecendo como modismo. Se o que nos é ensinado atualmente por aí, pelas músicas principalmente, não está batendo com as palavras de Jesus e de seus apóstolos, por que obedecer isso? Por que fazer isso? É muito melhor ouvir o que o Senhor Jesus está falando, o que os apóstolos nos dizem, o que o Espírito Santo nos diz, e recusar. Como João está falando, nós já sabemos, não precisamos mais disso. Nós já sabemos o que precisamos, não precisamos disso. Essa era a preocupação de João, e faz sentido a preocupação dele, que a preocupação dele está aqui hoje entre nós. A igreja estava deixando de lado os ensinos de Jesus e dando ouvido aos novos ensinamentos, talvez mais atrativos aos ouvidos humanos. Ali, de repente, estavam aparecendo homens com as filosofias tão bonitas, que estavam trazendo a atenção das pessoas para alguma coisa bonita, nobre, excelente, mas que não é a palavra de Deus. Aí nós temos que parar e ouvir João explicando para a gente. Nós já sabemos, meus irmãos, não entra nessa canoa não, que essa canoa está furada. Nós já sabemos que precisamos. Precisamos sim continuar ouvindo a palavra de Jesus. Essa sim nos leva
para campos verdejantes e águas tranquilas. Coisas que começamos a fazer a partir de agora vai repercutir para a nossa eternidade. As nossas atitudes hoje repercutem pela nossa eternidade. Então faça aquilo que realmente agrada a Deus. Como? Obedecendo a palavra dele, a palavra de Jesus. E assim nós vamos pensar nas 3 cartas de João que, se Deus nos permitir, começamos a estudar a partir de agora. Agradeço a todos e peço a Deus que nos dê a oportunidade de continuar trabalhando nesse sentido. Fiquem todos com Deus e até a próxima.